Potter sabe que a autora J.K. Rowling resolveu continuar com a saga do Menino Bruxo como a 8ª história, que se passa 19 anos depois dos acontecimentos de Relíquias da Morte, depois da Batalha de Hogwarts. Essa história se chama Harry Potter and the Cursed Child e é sobre o que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu vou tentar começar esse vídeo com as minhas percepções gerais assim da história, sem dar spoilers, e depois eu vou esmiuçar um pouco mais as coisas que eu gostei, que eu não gostei, então não tem como não dar spoilers. Mas pode deixar aqui, se você não quiser ouvir, eu vou avisar quando começar essa parte. Bom, Harry Potter and the Cursed Child é, na verdade, uma peça de teatro. E o roteiro dessa peça foi publicado como livro. Este livro aqui. E aí que o mundo Potterhead foi a loucura, né? A gente tinha de novo mais um livro de Harry Potter, teve lançamento à meia-noite pelo mundo todo. Inclusive o que eu fui foi na Livraria Cultura aqui de São Paulo, na Avenida Paulista. O evento foi organizado pela Ordem da Fênix Eventos, junto com o Potterish. E eu tive a honra de poder colaborar um pouquinho com esse evento, participando de uma palestra sobre Harry Potter and the Cursed Child, junto com a Aline e com o Derek. E eu também ajudei a cobrir um pouco do evento, fazendo foto, fazendo vídeos. Inclusive, o vídeo da cobertura do evento ficou super lindo, tá lá no canal do Potterish. Ele foi editado pela Natália e ficou muito bacana, vale muito a pena pra vocês verem. Vou deixar aqui no card e no link na descrição pra vocês verem como ficou. Então foi muito bacana ter um evento de Harry Potter de novo e conhecer tantas pessoas incríveis e maravilhosas por causa de Harry Potter. Foi lindo pra mim, assim, foi algo que eu nunca vou esquecer. Mas depois do evento veio o grande momento, que era pegar este livrinho aqui e conhecer essa nova história. Como eu falei, é um roteiro de uma peça, então ele é em formato de peça de teatro mesmo. Acho que não vai dar pra ler por aí, mas pra cada cena tem o ato da peça, o número da cena e onde ela tá se passando. Isso deixa a leitura bem mais rápido, né? Porque o tempo que você leva pra ler é o tempo que a peça leva pra ser performada. E eu pensei que seria meio estranho ler assim, mas foi super tranquilo. Só em alguns momentos que eu senti falta de um pouco de descrição e de narração de uma forma mais minuciosa, ou então estar de fato vendo a peça pra entender como que aquilo tá acontecendo. Porque o pensamento constante na minha cabeça era: como que eles estão fazendo isso ao vivo? É uma história de fantasia, né? Tem magia, então tem feitiços, tem pessoas voando de um lado pro outro, tem gente se transformando em outras pessoas, e eu só ficava pensando, gente, deve ser muito incrível ver isso ao vivo. Deve ser um baita trabalho da produção da peça, ter que fazer vários ilusionismos, assim, pra coisa funcionar. Mas sobre a trama dessa história, o que acontece? A gente segue, na verdade, o filho do Harry agora, o Alvo. E o Alvo, ele tem alguns problemas em lidar com a reputação de ser um Potter, né, de ser filho de Harry Potter. E por conta disso ele acaba tendo algumas atitudes precipitadas, digamos assim, e que desencadeia todos os acontecimentos do livro. A gente também pode ver um pouquinho da vida adulta do Harry, do Rony, da Hermione, do Draco, e isso é muito interessante. Além, é claro, da gente conhecer alguns personagens novos. Bom, as minhas impressões. Toda a premissa da história eu achei bem legal. E eu comecei a ler o livro muito animada. A sensação era que eu tinha voltado pra casa. Era uma sensação de familiaridade muito grande com esse universo. E foi muito bom sentir isso de novo. Mas, ao longo da história, existem algumas escolhas, né? Alguns caminhos que vão sendo seguidos, que eu fiquei um pouco confusa e um pouco frustrada. Em alguns momentos eu senti até que estavam ofendendo a minha inteligência, assim, sendo bem sincera. Isso pode ser pelo formato da história, porque assim, ele parece grande, mas esse livro tem muito pouca coisa, não é como se fosse um romance como foi Harry Potter, que tinha 500 páginas de conteúdo. Esse livro ele tem 330 páginas assim de história, mas é tudo muito espaçado e é basicamente só diálogos. Então você não tem um desenvolvimento mais profundo dos personagens como você tem num livro, de fato, e não um roteiro. E então, por ser uma peça, as coisas acontecem num ritmo mais rápido, né? Você só tem mais ou menos umas 6 horas ali pra resolver aquela história, então não tem muito tempo pra ficar fazendo subtexto e uma grande profundidade, assim, nas coisas, porque tudo já é bem complexo, né, nesse universo. Então isso não tem como, é outro formato, é outro esquema, mas ainda assim, independente do formato, tem coisas na história mesmo, no roteiro, que me incomodam. Eu não entendo e que é um pouco difícil de aceitar que isso agora faz parte do universo de Harry Potter. Mesmo tendo acabado de ler, eu terminei de ler o livro ontem, tô gravando o vídeo só hoje porque eu parei um pouco, pensei, eu fui escrever o roteiro desse vídeo pra ter certeza do que eu tava falando. Mas ainda assim, é um sentimento meio confuso que eu tenho em relação a esse livro. Eu acho que no geral, assim, eu
gosto dele, não se compara ao meu sentimento em relação aos outros 7 livros da série Harry Potter. Então provavelmente não é algo que eu vou reler tantas vezes quanto eu reli Harry Potter, pirar com a história e lembrar disso e ficar conversando horas com os amigos e tal. Pode ser que eu mude de ideia assistindo a peça de fato, mas por hora o que a gente tem é isso aqui, é o roteiro, então eu vou analisar de acordo com o que eu senti lendo o roteiro. Bom, eu acho que essas são as minhas percepções sem spoilers. A partir de agora eu vou entrar em spoilers, então se você não leu o livro ainda, ou se você não quer saber nada, é melhor que você deixe para ver depois que você terminar de ler. Bom, os protagonistas dessa história são agora os filhos do Harry e do Draco, né? O Alvo Severo e Scorpio Malfoy. E a gente começa essa história exatamente onde a gente parou em Relíquias da Morte, no epílogo, lá na estação de King's Cross. O Alvo e o Scorpio, eles acabam ficando amigos bem rápido, eles se conhecem já no Expresso de Hogwarts, e eles acabam ficando cada vez mais amigos, porque eles são da mesma casa, né, eles são da Sonserina, e os dois também compartilham um pouco isso de alguns problemas com seus pais e com suas famílias, de carregar um certo fardo por ser um Potter e por ser um Malfoy. O Scorpio, inclusive, tem um rumor sobre ele, dele ser um filho do Voldemort, então as pessoas têm um baita preconceito com ele. Segundo esses rumores, os pais do Scorpio, né, o Draco e a Astoria, eles não conseguiam ter filhos, então a mãe do Scorpio pegou um vira-tempo, eu não lembro no rumor onde ela arruma esse vira-tempo, e ela volta no tempo e ela tem um filho com o Voldemort pra ter um herdeiro sangue puro. E é justamente por esses problemas com os pais que o Alvo acaba tendo essa atitude que desencadeia toda a história, que o que acontece? O Amos Diggory, que é o pai do Cedric, ele vai pedir pro Harry pra voltar no tempo com um vira-tempo que o Ministério da Magia encontrou, pra salvar o Cedric lá no torneio Tribruxo. O Harry fala que não pode fazer isso, obviamente, e o Alvo escuta essa conversa e fica super bravo, fica super decepcionado com o pai dele, e ele resolve ele mesmo tomar uma atitude sobre isso. Ele tem esse surto de querer ajudar, mas na verdade no fundo a gente sabe que ele só quer contradizer o pai dele porque ele tem problemas com o pai dele. E aí ele convida o amigo dele, Scorpio, pra eles fugirem do Expresso de Hogwarts e irem entrar nessa aventura. Então a história é basicamente uma história de viagem no tempo e as suas consequências, né? Porque se você assiste The Flash, você sabe o que eu tô falando. E quando você mexe, né, no tempo, no passado, você acaba refletindo isso no futuro. Então o Alvo e o Scorpio, eles tentam consertar as coisas e acabam só arrumando mais confusão, e aí vai se bololô na história. Bom, até aí eu tava tipo, ué, mas salvar o Cedric, né, gente? Mas pensei, vamos dar uma chance e fui levando a história, fui dando uma chance pra história. Bom, primeiro eu vou falar as coisas que eu gostei. Algo que eu realmente gostei, que não é necessariamente uma coisa legal, uma coisa positiva, mas foi o relacionamento conturbado do Harry com o Alvo. Eu achei interessante porque é uma grande falta de comunicação que existe entre eles dois. O Harry não consegue entender o filho dele não consegue entender ele, e é engraçado como o Alvo enxerga o Harry como as pessoas de fora enxergariam ele, tipo, o menino que sobreviveu e o herói e tal. E isso deve-se um pouco ao fato de que o Harry não consegue mostrar pro Alvo algo além disso. Então eles ficam nessa briga constante e sempre batendo de frente, e tem algumas cenas deles que é realmente muito emocionante, porque é muito triste, sabe? Eles são pai e filho, mas eles não conseguem se conectar. Só tem uma coisa que chega a ser engraçada, é que o Alvo, ele é tão assim, ai, você, Harry Potter, não sei o que, mas em muitos momentos ele é extremamente parecido com o Harry. Principalmente na época lá da Ordem da Fênix, que ele tava meio revoltadinho e tal. O Alvo me lembrou bastante o Harry nessa época. E principalmente porque ele é extremamente impulsivo às vezes. Outro ponto positivo foi a Gina e a Hermione. A Hermione virou ministra da magia. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eu fiquei extremamente orgulhosa dela. E isso, eu acho que isso condiz muito com ela, porque ela realmente tem todo esse potencial, ela é extremamente inteligente, extremamente competente e se importa demais com o mundo bruxo, então eu fiquei muito feliz. A Gina também é realmente super a cara da Gina dos livros mesmo, é uma mulher super forte e determinada, e foi muito legal ver a interação delas como adultas. Todos eles, na verdade, assim, Gina, a Hermione, o Rony, o Draco e o Harry, me lembraram bastante as personalidades deles como adolescentes. Em alguns momentos isso é positivo, em outros é negativo.
Eu esqueci de explicar essa parte direito. Os pontos positivos é que os personagens realmente condizem com o que eles eram desde adolescentes. E os pontos negativos é que o Harry, por exemplo, parece imaturo demais para trabalhar no Ministério da Magia. Parece que ele é um adolescente trabalhando no Ministério. Tipo, ele deixa as coisas dele lá pendentes e tal, e isso não é muito legal. Era isso. Eu amei também o Scorpio, ele é um personagem muito fofo e muito cativante. E eu fiquei muito feliz, assim, de poder acompanhar a trajetória dele, a evolução dele na história. Provavelmente é a minha parte favorita, assim, do livro, foi o Scorpion. Inclusive, os momentos que eu mais... eu acho o alvo meio insuportável. E alguns momentos que eu gosto mais dele é justamente quando ele interage com o Scorpion. E o que é positivo nessa coisa toda é que desmistificou um pouco essa questão da Sonserina ser a casa das trevas, sabe? Não, o Malfoy pode conceber uma criança fofa e gentil como o Scorpio, e ele pode fazer parte da Sonserina e não ser necessariamente uma pessoa do mal. Eu gostei da Rose também, ela é super fofa e durona, assim, sabe? Ela me lembra bastante Hermione. Uma coisa que me surpreendeu bastante, que foi bem positivo, porque foi bem no momento que eu tava muito confusa em relação à história e aí teve esse ponto de virada, que foi a revelação da Delphi ser do mal. Isso foi ótimo, porque tudo começou a fazer mais sentido a partir daí, porque tinha vários momentos que eu ficava, gente, mas por que isso tá acontecendo? Por que ninguém faz nada? Por que o Amos Diggory tá deixando essas duas crianças se arriscarem por ele? Por que essa garota adulta tá fazendo isso também? E como é que ela fica aparecendo em todo lugar o tempo todo? Então, quando foi revelado que ela, na verdade, não era do bem, fez tudo muito mais sentido e eu achei interessante. Ela, pelo visto, é a tal criança amaldiçoada que a gente vê no título, e eu acho que ela é essa criança aqui da capa também, né? Eu jurava que a criança amaldiçoada seria o alvo. Errei feio. Só pra fechar os pontos que eu gostei, eu acho que a história me divertiu, só que aí quando eu tava comprando a história, acontecia alguma coisa que me fazia, tipo, questionar. E isso que atrapalhou um pouco, mas tem pontos positivos na história sim, mas agora eu vou começar a falar dos pontos negativos. Algumas coisas que eu não gostei pode ser por conta do formato da história, né? Por ser uma peça de teatro. Mas, como eu tenho que avaliar a minha leitura, eu vou falar de acordo com a percepção que eu tive lendo. Muitas coisas parecem que aconteceram um pouco rápido e um pouco fácil demais. É claro que é uma peça de teatro, eles não têm todo o tempo do mundo pra ficar desenvolvendo o personagem, etc e tal. Mas talvez eles pudessem fazer uma história um pouco mais simples, um pouco mais focada nos personagens e não tanto em coisas e pessoas indo de um lado pro outro, porque em vários momentos você fica um pouco confuso lendo, tipo, mas como é que eles vieram parar aqui? Mas o que tá acontecendo? Então, por exemplo, o momento que a gente descobre que a moça dos docinhos lá do Expresso de Hogwarts, que ela na verdade é tipo uma guardiã, segurança do Expresso de Hogwarts pra não permitir que as crianças fujam, a gente descobre que ela é uma super, né, defensora e tal. E aí, muito rapidamente, ao meu ver, o Alvo e o Scorpio conseguem se livrar dela. E aí, pra piorar, eles fogem do Expresso de Hogwarts, aí eles vão parar lá no St. Oswald, eu acho, que é onde o Amos Diggory tá, e aí eles vão parar no Ministério da Magia e, tipo, como que vocês estão fazendo isso, gente? Tipo, eles não têm uma vassoura, eles não aprenderam a paratar ainda, eles não têm um carro voador como Harry e o Rony tinham em Câmara Secreta, e eles ficam indo de um lugar pro outro muito rápido, muito fácil. Isso sem contar alguns outros momentos que provavelmente devem ficar mais claros, né, na peça, você assistindo, que é quando eles vão entrar no cano lá pra ir pra segunda tarefa do torneio entre bruxo. Tipo, eles entraram na pia? Eu não entendi isso direito. Se alguém souber, por favor, me explica aí nos comentários. E também outra coisa que eu achei estranho foi onde o Vira-Tempo estava escondido no escritório da Hermione. Miga, você com 11 anos de idade já decifrou enigmas desses. Como é que você confiou num negócio desse pra manter o Vira-Tempo seguro? O último Vira-Tempo da vida. Foi legal, deve ser uma cena sensacional de assistir na peça, deve ser bem legal, mas sei lá, é um enigma, alguém vai decifrar isso, não é tão seguro assim. Então essas coisas que me fizeram às vezes questionar, tipo, nossa, mas não poderia ter sido um pouco melhor? O rumor sobre o Scorpio também foi algo que eu não gostei, eu achei bem sem noção. Tudo bem que depois a gente descobre, né, que o Voldemort de fato tem uma criança, mas essa galera do mundo bruxo parece que acredita em qualquer asneira que você conta pra eles. Tipo, a galera não aprendeu nada com a história do Harry, com todos os rumores que tinham sobre o Harry, que era tudo mentira. Ainda mais que o Scorpio é super fofo, né? Tipo, é impossível ele ser filho do Voldemort. Outro ponto que me deixou bastante frustrada é que, como eu disse, eu gostei bastante da personagem da Rose, mas ela quase não aparece. Ela aparece muito pouco, e o pouco que ela aparece, ela é ótima,
Mas, puxa vida, em toda a promoção da peça, ela aparece e tem foto dela, e eu pensei que ela ia estar ali junto na ação, né, junto com os meninos. E não. Então dessa vez a gente não tem uma personagem feminina, né, a gente não tem uma Hermione no grupinho. A personagem que a gente tem é a Delphi, que depois a gente descobre que é a Ma. E isso me deixou um pouco triste, eu achei que ficou faltando, assim, um girl power pra gente ter uma menina nos representando ali na aventura também. E o que falar sobre Ron Weasley, que foi limitado a bobo da corte, a um cara que faz alguma piada besta, assim, em momentos aleatórios. O Ron sempre foi um personagem cômico. Ele sempre foi um dos alívios cômicos de Harry Potter. Mas em Cursed Child ele foi limitado a só alívio cômico. E um alívio cômico barato, até umas piadas assim meio tipo... Tá, e daí? E a gente sabe que o Rony é um personagem mais interessante que isso. O único momento que ele tem uma parte mais importante, assim, mais séria, é numa realidade alternativa, na verdade. Tipo, aquilo, né, vai ser apagado. Na trama, de fato, né, no presente, ou futuro, no presente, ele não faz nada de fato. Ele só fica fazendo piadas. Isso me deixou um pouco chateada. E falando dessas realidades alternativas aí, dessas viagens no tempo tudo... tem vários momentos que eu achei muito forçado. Toda a proposta de que o Alvo e o Scorpio vão voltar no tempo, eles vão voltar lá pro torneio Tribruxo, é interessante, mas chega um ponto que fica um fanservice muito forçado, muito escrachado. Parece que essa história aqui, ela só se apoia em algo que já aconteceu. Tipo, aqui tá escrito a oitava história 19 anos depois. Uma oitava história, o que eu espero é que seja uma história nova. E a gente só fica voltando no passado o tempo todo. Eu não sei se eu tô louca, mas eu pelo menos esperava algo novo de uma oitava história, né? De uma continuação. A nostalgia pela nostalgia, eu acho que a gente pode reler os livros. Se você promove isso aqui como uma oitava história, eu acho que tinha que ser uma continuação e não ficar voltando no passado, se apoiando no que já aconteceu o tempo todo. Uma coisa são consequências, tipo, sei lá, o Harry ter algum trauma de tudo que aconteceu, né? As coisas aconteceram, isso tem um impacto na vida dele. Mas literalmente voltar, então, vamos ver de novo essa cena aqui, eu achei um pouco fanservice demais. Eu sei que teve muita gente que adorou isso e que ficou super emocionado de ver isso de novo, mas eu pessoalmente não gostei, não me convenceu. Inclusive, teve alguns momentos que eu achei até um pouco apelativo. Tipo, a gente rever os pais do Harry morrendo e ver o Harry vendo isso. Ver a Hermione e o Rony e o Snape numa realidade alternativa morrendo por dementadores, sabe? Né? Tendo suas almas sugadas. Eu fiquei tipo... Por que a gente tem que estar vendo isso, sabe? Parece muito querendo ser chocante demais, sabe? E é claro que tem algumas situações dessas realidades alternativas que são extremamente questionáveis. Por exemplo, a Hermione sendo uma pessoa amargurada só porque ela não se casou com o Rony. E o Rony não ter se apaixonado pela Hermione só porque ele não sentiu os ciúmes dela lá no baile de inverno. Sendo que eu acho que fica bem claro desde o Prisioneiro de Azkaban que ele já gostava dela. O Cálice de Fogo só foi um estopim, assim, de algo que já ia acontecer eventualmente. E o pior de todos, o Cedric virar um comensal da morte só porque ele passou vergonha na escola. Eu não acho que isso seja motivo suficiente pra ele virar um comensal da morte. Ainda mais considerando toda a personalidade dele, todo o perfil que ele tinha, toda a lealdade e bondade que ele tinha. Então eu achei muito exagerado. E falando do Cedric, ver ele e o Snape de novo foi muito difícil pra mim. Principalmente sabendo que o Cedric, por exemplo, estava indo literalmente pra morte dele de novo. Foi muito triste de ver isso. E quanto ao Snape, naquela realidade alternativa lá, eu achei um pouco estranho. Tem a cena com ele... Tem alguns pontos que eu acho que realmente é muito Snape, tipo quando o Scorpio quando ele descobre através do Scorpio que ele morre, ele pergunta como e quem. O jeito que ele pergunta, tá? Eu achei isso muito Snape. Eu tava lendo, eu tava ouvindo a voz do Alan Rickman na minha cabeça. Só que em outros momentos, ele é super emotivo demais, não sei. Pra mim foi muito estranho ver o Snape assim. Eu sei que teve gente que gostou, que achou legal, né, ver ele sem a máscara dele. Mas eu acho que o Snape, mesmo tendo claro, assim, de que ele apoia a resistência, né, que ele apoia Dumbledore, ele não seria
tão emotivo assim. Não sei, acho que ele seria um pouco mais sarcástico, como ele sempre foi. E isso tá um pouco relacionado a outro ponto que tem 100% a ver com o formato. Por ser uma peça de teatro, as coisas são muito ditas, né? Tem muito diálogo. E eu entendo isso, mas considerando que é Harry Potter e a gente tá acostumado com os livros, ler Cursed Child foi um pouco estranho porque acabou um pouco com algumas sutilezas que a gente encontra lendo Harry Potter. Então tem momentos que alguns sentimentos foram tão verbalizados, mas tão verbalizados, que pra mim parecia até um pouco forçado, assim, ficou uma coisa meio novela mexicana. Então, por vários momentos eu não reconhecia, assim, a história, não reconhecia o dedo da J.K. Rowling ali, apesar de ela ter criado a história e ter escrito o roteiro junto com outras duas pessoas. Mas quem sabe, né, se isso fosse realmente um livro, que toda essa percepção seria diferente. Penúltimo ponto que me deixou extremamente incomodada foi a Delphi. Como eu disse, a revelação dela ser do mal foi algo que eu achei positivo, que eu achei bacana, mas eu pensava que ela seria uma seguidora do Voldemort e não a filha dele. Tipo, o Voldemort tem uma filha. Aí eu fiquei confusa, eu fiquei muito confusa, mas eu pensei, não, calma, pera, deve ter uma explicação pra quem é essa mãe. Ou será que existe uma mãe mesmo? Será que ele não fez uma magia muito louca e pariu uma criança pra ele ter um herdeiro, pra ele se tornar imortal pra todo sempre? Não sei. Mas aí, quem é a mãe dessa menina? Bellatrix Lestrange. E melhor, quando que essa menina nasceu? Um pouquinho antes da Batalha de Hogwarts. Então isso quer dizer que a Bellatrix ficou grávida ali mais ou menos entre Enigma do Príncipe e Relíquias da Morte. Nesse meio tempo, a gente viu a Bellatrix. A gente viu a Bellatrix pelo Harry. O Harry pode não ser um menino muito perceptivo, mas eu acho que se ela tivesse com uma barriga, ele ia saber. E aí, como é que foi isso? Ninguém ficou sabendo disso. Ninguém viu isso. Ela escondeu essa barriga com magia. Como que foi isso, gente? Mas o pior de tudo como raios ela conseguiu ficar grávida? E aí eu fico me questionando, tipo, o que aconteceu? O Voldemort chegou pra ela e falou, olha, é o seguinte, eu quero ter um herdeiro. Você quer? E aí a Bella aceitou. Ou o Voldemort de repente sentiu um desejo enlouquecedor e quis dar uns pega na Bella. Porque definitivamente por amor não foi, gente. Isso foi algo que ficou bem claro na história. O Voldemort é incapaz de amar. Que ele deu um instinto animal nele e aí ele quis transar com ela. E ele tem essa capacidade de ter filhos, tipo... Sei lá, pra mim o Voldemort sempre foi um ser tão assexuado e tão bizarro. É tipo muito estranho imaginar essa situação toda. Mas por último, algo que eu não é nem que eu não gostei, mas foi algo que eu achei que enganaram um pouco a gente. Digam aí o que vocês acharam. Mas foi o relacionamento do Alvo com o Scorpio. Eu falei brincando no vídeo com o Potterish sobre chips de Harry Potter, que a gente tava comentando sobre como seria casais homossexuais na história de Harry Potter. Eu falei que a J.K. Rowling poderia ter essa oportunidade com Cursed Child e, quem sabe, com o Alvo e o Scorpio. E, pra mim, lendo toda a história deles, eu não sei se eu tava realmente direcionando meu olhar, mas teve vários momentos que davam umas deixas assim, mas que pelo menos o Scorpio tinha uma baita queda pelo Alvo, tinha um sentimento diferente. E eu sei que eu não fui a única pessoa a ver isso. E aí a gente chega no final e aí tem aquela cena super aleatória do Scorpio falando que chamou a Rose pra sair, blá blá blá. Eu fiquei tipo, ué, mas gente, que não ia ali, né, rolar? Não? Eu acho que não precisava ter, tipo, então, e aí o Alvo e o Scorpio viveram felizes para sempre. Mas podia ter algo subentendido ali, algo que eles poderiam desenvolver, né, depois dessa história. Mas não, acho que isso meio que cortou toda a possibilidade, né? E eu achei um pouco estranho e eu fiquei um pouco decepcionada, porque a Rowling, ela é super incrível em vários aspectos, mas eu sei que tem muitas pessoas que são homossexuais e que sentiram falta de uma representatividade na história de Harry Potter. Tudo bem, depois que terminou, ela anunciou que o Dumbledore era gay, mas isso nunca foi lidado dentro da história. Então eu acho que ela perdeu uma baita de uma oportunidade. E aí eu lembrei que até Percy Jackson passou na frente nisso, né? Então eu acho que foi algo que ficou faltando, assim. Bom, esses foram os pontos positivos e negativos que eu achei de Cursed Child. Infelizmente, os negativos são um pouco maiores que os positivos, mas acontece, né? Eu queria muito não estar fazendo esse vídeo desse jeito, queria que fosse completamente diferente. E eu fico um pouco triste de dizer isso, mas quando eu terminei o livro, eu terminei com uma sensação de... Pra quê? Com certeza existe alguma moral que, né, no final dessa história em relação à relação do Harry com o seu filho e do Draco com o seu filho também. A gente vê que isso muda, né, no final do livro. Eles
aprendem a se entender de alguma forma, além de toda a questão da amizade, né, do alvo com o Scorpio, mas acho que a gente aprendeu bastante sobre amizade com os outros livros de Harry Potter. Então eu meio que terminei essa história sem ter levado nada de valioso comigo, assim, depois que eu terminei. Só grandes dúvidas. Eu posso ter colocado expectativa demais? É claro que sim. Mas eu acho que é muito difícil pra qualquer pessoa que tenha lido Harry Potter e que tenha gostado não ter colocado expectativa nesse livro aqui. Tipo, a gente tava há muito tempo sem história de Harry Potter, ela já tinha dito, a J.K. Rowling já tinha dito que não teria mais. E aí ela vem tipo, então, vai ter sim. Então é claro que a gente ficou muito animado e criando muita expectativa. Eu realmente espero um dia ainda poder assistir essa peça ao vivo, seja em Londres ou seja aqui no Brasil, se um dia vier pra cá. Deve ser realmente incrível visualmente, por tudo isso que eu falei, né? Por todas as magias que devem ter e todos os truques que devem ter dado pra isso acontecer. E quem sabe isso faça eu ter uma perspectiva mais positiva em relação ao enredo. Mas, por hora, o que eu tenho, o que eu vejo aqui é uma história bem mediana que se apoiou demais em nostalgia e fanservice. Bom, gente, essas foram as minhas observações em relação a Harry Potter and the Cursed Child. Se você também leu e quer deixar sua opinião aqui nos comentários, pode deixar. Só toma cuidado com os spoilers pra quem não leu ainda, não levar algum susto. E se você não concorda com o que eu disse e quer deixar o seu ponto de vista, vamos conversar também civilizadamente com amiguinhos. Eu vou tá super de coração aberto a tudo que vocês quiserem colocar aqui nos comentários. E se você gostou do conteúdo aqui do canal e não é inscrito ainda, por favor, se inscreva pra você ficar sempre atento a todos os vídeos novos. E se você quiser, você também pode me seguir nas redes sociais para ficar por dentro de bastidores, notícias e outras coisas legais. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!